Olá, pessoal. Estamos aqui dando sequência aos nossos podcasts, às nossas entrevistas, com os colegas veterinários que estão na nossa rotina diária, lá na nossa clínica. E hoje trouxemos um tema muito importante, um tema muito diário, Posso assim dizer que é uma rotina muito alta e, graças a Deus, hoje é um tema que a preocupação vem primeiro dos donos dos animais. Estou aqui com o colega Davi, que é um dos nossos clínicos gerais, quem está nessa parte do atendimento ao público de entrada ali na clínica, A gente pode assim dizer, que pega todas as situações usuais. E qual é esse serviço? É a vacinação. O porquê de fazer vacina, O porquê que a gente tem que se preocupar em vacinar os nossos animais, os cães e gatos, para prevenir inúmeras doenças, Sim, com certeza. Doutor Davi, quais são as nossas vacinas hoje, falando de cães, que devemos fazer nos nossos pets? Sim. Olá, pessoal. Olá, doutor Paulo, tudo bom? A vacinação é um tema muito importante de ser abordado hoje em dia, Os próprios tutores, como o senhor falou, já vêm buscando, chegando na clínica em busca de vacinar seus animais. A vacinação ela é muito importante, não só pela questão de prevenção, mas um cuidado com o bem-estar do animal. A vacina ela previne doenças muitas vezes fatais para os animais quando elas são adquiridas, E com a simples vacinação, quando o animal filhote, ou até mesmo em animais adultos, que precisam também ser vacinados, pode evitar doenças fatais para esses animais. Tanto cães quanto gatos, sim, gatos também precisam ser vacinados. Muita gente pensa que criar um gato, mesmo que seja ele totalmente domiciliado, dentro de casa, não precisa vacinar, mas precisa sim. O animal ele precisa estar protegido de algumas doenças, que pode acabar adquirindo com o tempo. Em cães, a primeira vacina, que é com 45 dias de vida, é a polivalente. Nós temos algumas marcas no mercado, temos também mais de um tipo de vacina, mas a principal é a V10 e a V8, que são vacinas que protegem contra as principais viroses, sinomose, parvovirose, leptospirose, que é a polivalente, ou V8, V10, como é conhecida popularmente, E muito importante, a gente falar da qualidade da vacina. Com certeza. Como você comentou, existem muitas marcas de vacina, E a vacinação é uma coisa que é ética. A gente chama ética porque tem toda uma segurança naquele material biológico para que ele tenha, de fato, uma eficácia de imunização. Então, quando a gente fala vacinas éticas, vacinas, na maioria das vezes, de empresas que têm um crivo de importação, A gente... Paulo, mas é porque dá mais valor a uma coisa que é importada do que uma nacional? Não é só isso. É a garantia de qualidade daquele produto. Porque, infelizmente, muitas empresas que fazem vacinas de âmbito nacional, elas não têm a preocupação de validação e de pesquisas para realmente validar aquela vacina como uma vacina de total eficácia de imunização. Quando a gente fala em vacina, o papel principal dela é prevenir as doenças após o protocolo vacinal. E a eficácia de uma vacina ela é mensurada numa população grande de pacientes que são aplicadas aqueles imunobiológicos, que quando é feita, pega quase que 99% de eficácia de prevenção naqueles pacientes que passaram por essa imunização. Infelizmente, as vacinas nacionais, elas não nos dão tanta segurança. Por isso que a gente opta muito em fazer o uso de vacinas importadas, em vacinas que têm um crivo de empresas muito grandes que fazem vacinas até para nós, seres humanos, Eu gosto até de brincar e dizer, o cãozinho hoje ele toma a vacina com a mesma qualidade que a gente tomou a vacina do Covid, quando teve-se uma campanha mundial de vacinação. Muitas são até as mesmas empresas que produzem, As mesmas empresas que produzem, Então, fica esse adendo, do porquê de se escolher, primeiro, um local seguro, um local que tenha colegas médicos veterinários capacitados, que entendam de armazenamento de imunobiológicos, para se fazer uma vacina com segurança adequada,
que seja feita a inspeção do paciente. Sim, que é bem importante ver como é que está a saúde do paciente, né? Por isso, como o Dr. Paulo até falou, é importante a qualidade da vacina? Sim, mas quem está aplicando também tem que estar capacitado, ver se o animal está apto para receber essa vacina. Animais doentes, animais que estão apresentando alguma enfermidade não são indicados para fazer a vacinação. Então, o médico veterinário, né, que seja capacitado para fazer esse tipo de aplicação, para verificar a questão do armazenamento, de temperatura dessas vacinas também, que elas podem se danificar muito facilmente com simples queda de energia, desligou a geladeira, não tem alguém acompanhando ali, aquela vacina não vai ter uma boa eficácia. Então, tanto a qualidade da vacina como um bom profissional aplicando é bem importante. Muito importante isso, Davi. E falando um pouco sobre essas patologias, né, que a gente acaba evitando e quando iniciar a vacinação, né? E existem vacinas que eu considero obrigatórias, né? Entre as vacinas múltiplas, né, como a V8 que você comentou, né, que previne parvovirose, coronavirose, sinomose, leptospirose, hepatite infecciosa canina, falando de cães. Quando a gente fala dos felinos, né, são vacinas que previnem a panleucopenia felina, a leucemia viral felina, a calicivirose, né, tem a clamidiose, rinotraqueite, né, e a FeLV, né? E a FeLV, né? Em gatos, a gente vai ter essa diferença de vacinas, porque você pode escolher se a vacina ela vai ser mais completa ou ter menos doenças que podem proteger naquela vacina, né? Na tríplice felina, que é a V3, né, a gente tem que protege contra a rinotraqueite, panleucopenia e a calicivirose. A quádrupla felina, ela adiciona a clamidiose, e a quíntupla felina, ela vai pegar a FeLV, que é conhecida popularmente, né, como a leucemia dos gatos. É importante, antes da gente vacinar com a quíntupla felina, né, a V5, que pega a FeLV, fazer o teste de FeLV para a gente descartar a possibilidade que aquele animal já não esteja infectado com a doença, e porque se já tiver, não há tanto a necessidade de fazer a vacina de FeLV, pode ser feita uma quádrupla felina, né? Principalmente animais que vêm já vem de abrigo, animais que têm acesso à rua, né, que não é o ideal. Gato é o ideal ficar 100% domiciliado dentro de casa, mas caso haja o acesso à rua, mais um motivo para esse paciente ser vacinado. E os felinos, né, têm uma particularidade, né? Eles são animais de um estilo de vida muito livre, né? Eu chamo assim porque eles gostam de sair, de explorar, de caçar, né, de interagir com outros animais. E isso acaba, né, facilitando eles de entrar em contato com essas doenças. E no Brasil, né, eu vou botar o Brasil como um todo, por ser um país tropical, um país que a gente não gosta de botar muro, né, impedir às vezes a interação dos nossos animais. A saída do animal de casa, saída do né? animal de casa, né? E o excesso de animais, infelizmente, em ambiente de rua, né, acaba facilitando a veiculação dessas doenças, principalmente falando da leucemia viral felina. Então hoje eu considero assim, no Brasil é muito difícil hoje a gente chegar e dizer, não, esse gatinho dá pra gente fazer só a quádrupla porque ele não vai ter interação. Mas se você realmente pegou aquele animalzinho de um gatil, pegou aquele animal de um local muito limpo, onde o pai e a mãe daquele gatinho ali era vacinado, aquele animal já nasceu sobre um ambiente seguro, aí sim a gente consegue optar se ele não tiver acesso a outros animais. Mas quando ele passa a ter um estilo de vida muito livre, tem acesso à rua, a outros animais que vêm da rua, aí a vacina já é a quíntupla, para a gente poder realmente pegar um âmbito maior de prevenção para os nossos pacientes. E a vacina obrigatória para todos, né? É a raiva. A raiva, ela hoje é obrigatória no Brasil, né? Existe a campanha de vacinação do governo para a vacinação de raiva, uma vez ao ano, em alguns cantos tem até 2 vezes ao ano, centro de zoonoses também, e em clínicas particulares, né, são feito a vacina de raiva, tanto em cão quanto em gato, tá? E vem aquela mesma preocupação, sabe? Da qualidade da vacinação. Sim. Né? Se é uma vacina que está bem armazenada, se é uma vacina que está sendo feita por um profissional adequado. A campanha de vacinação nacional ela é muito boa. Não temos o que falar
nem de qualidade e nem do tipo de vacina e de como é feita. Ela preveniu e erradicou a doença por muito tempo no Brasil, né, devido à vacinação. Então, assim, quando tem campanha, leve o animal para a campanha. A diferença da clínica veterinária é porque você acaba tendo uma coisa muito mais cômoda, com muito mais conforto, com menos estresse para aquele nosso paciente, fazendo com que a vacina também tenha uma eficácia melhor, devido a não sofrer algum tipo de estresse na hora do ato de vacinação. Porque em campanha, infelizmente, é campanha. É muitos animais ao mesmo tempo, poucos técnicos ao mesmo tempo, para se fazer vacina em muitos animais, né? Então acaba, às vezes, tendo esse fator estresse, mas a campanha é muito boa. E é muito importante a gente falar da raiva, porque recentemente tivemos casos de raiva aqui no Nordeste, né? É uma zoonose, é uma doença que transmite de animais para ser humano, de ser humano para animais, então é bem importante fazer a vacinação para a raiva, uma doença grave que leva o animal a óbito dentro de poucos dias. E, como mais uma vez falando, né, prevenindo apenas com uma vacina e uma única dose, né? A vacina de raiva é só feita uma dose, a partir dos 4 meses de idade já pode vacinar, desde que o animal esteja saudável, né, como a gente falou anteriormente. E assim, mas meu gato, meu cachorro é 100% dentro de casa, mas a gente tem muito caso de animais silvestres, selvagens aqui na região, em que eles conseguem, às vezes, entrar dentro de casa, morcego, o próprio soninho, ou sagui, como é conhecido, né, aqui na nossa região, pode transmitir essa doença. Então, além da importância de não ter, de estar protegido, né, um animal pode entrar dentro de casa e acabar contaminando o seu paciente. Por exemplo, minhas gatas, elas são muito 100% domesticadas. Dentro de casa, não sai de jeito nenhum, mas já entrou morcego dentro lá de casa e como elas são muito caçadoras, acabaram pegando esse morcego, né? Graças a Deus, né, tá tudo ok em relação às vacinas dela, eu não tive que me preocupar, mas é sim uma grande importância. É muito importante isso, Davi. Ontem, não foi... Eu vacinei um paciente que tinha ingerido um sagui. Era um cão de grande porte, o sagui entrou no ambiente da casa dele e ele acabou comendo mesmo o primatazinho. Então, assim, isso é um risco absurdo, né? A tutora chegou lá muito preocupada e o que a gente tem para fazer, infelizmente, é a vacina. E era um animal jovem que ainda não tinha nem a vacina. Sim. Então, esse paciente, ela ficou em total alerta por culpa desse contato com animais silvestres. A gente necessita, sim, fazer a vacina antirrábica na época certa e com muita qualidade nessa vacinação. E os cuidados pós-vacina? Quais são os cuidados? A gente falou do pré, que a gente precisa avaliar o nosso paciente, ver que é um paciente que está ígido, saudável para poder receber a vacina, porque querendo ou não, a vacina é doença que a gente está inoculando no nosso paciente. Verdade. Mas são doenças inativadas que vão fazer com que o sistema imunológico se defenda delas. E quais são as defesas que a gente tem que ter pós uma vacina, né, para os nossos pacientes? A reação de vacina é uma coisa que já ficou popular, né? O pessoal, até quem não entende vacina, sabe que vacina causa reação, principalmente após pandemia, como a gente passou, e nos animais não é diferente, né? As reações, como febre, dor no local da vacina, o animal fica um pouco mais apático, é comum de se acontecer em alguns casos, e tem paciente que não apresenta literalmente nada. Não apresenta nenhum tipo de reação e o tutor fica totalmente despreocupado em relação a isso. Quando é feita a vacinação, é ideal que o médico veterinário que esteja aplicando, né, reforce essa questão das reações que pode apresentar, porque cada vacina, dependendo também de cada animal, pode apresentar reações diferentes, né? As que eu citei anteriormente são as mais comuns, mas a gente pode resolver simplesmente com algumas medicações, que aí cada veterinário, dependendo de cada animal, vai avaliar, ver a situação e ver qual o pós que pode ter. Observar o animal dentro de 24 horas após a vacinação para ver se ele vai apresentar esse tipo algum tipo de alteração, evitar esforço, bastante esforço pós a aplicação, né? Fazer com que aquele animal não se estresse, fique num lugar mais tranquilo, hidratar bastante ele, bebendo bastante água, não precisa forçar, né? Dar a água na boca, mas disponibilizar água fresca, limpa, para que aquele animal tenha um pós mais seguro. Isso, e se o paciente apresentar alguma reação, né, e a pessoa identificar que
de fato foi pós a vacina, porque infelizmente existem doenças que mesmo que a gente avalie, faça exame, fica ali incubada e o paciente, devido ser forçado imunologicamente com a aplicação de vacina, possa vir a desenvolver alguma patologia, não que a vacina deixou a doença, porque aquele paciente já estava, infelizmente, doente, só que assintomático. Então, é bom o tutor sempre, 24, 48 horas, observar bem o comportamento daquele animalzinho que acabou de passar por uma vacinação e caso, de fato, ele mude o comportamento, volte de imediato para a clínica para ser feito um atendimento, avaliar, né? Tem deles que tem reação local com muita facilidade, né? Inflama no local da aplicação, pode ter febre, isso são reações que a gente chama reações comuns à vacinação, né? Mas tudo tem o seu peso, né? Existia uma vacina antigamente para leishmaniose visceral que foi descontinuada muito por culpa disso. Eram reações muito fortes que ela apresentava nos pacientes, né? Isso, e com uma eficácia não tão intensa, né, como tem que se ter para um crivo de uma vacina. E aí é onde chega aquela situação. Às vezes vacinar pode adoecer? Geralmente não, mas tudo a gente tem que pesar, medir e avaliar. E aquela questão, né, das reações. Na dúvida, procura o veterinário. Isso, para a questão de orientação. E quando é que é contraindicado a gente vacinar um paciente, né? A maior contraindicação, de fato, é a saúde do nosso paciente. Se ele é portador de alguma doença crônica, muito debilitante, doenças que mexem no sistema imunológico, doenças que alteram, às vezes, a capacidade de defesa do nosso paciente, anemias intensas, né? Doenças oncológicas, doenças, às vezes, hormonais, né? Como muitas doenças que podem mexer com toda a situação de comportamento metabólico, às vezes a gente tem que não vacinar os nossos pacientes. Animais muito idosos, né? Assim, os que a gente chama de muitas eras, né? Aqueles cãezinhos bem longevos, né? Com mais de 10 anos, a gente tem que pesar bem a hora de vacinar, né? Porque animais senis já devem ter algum tipo de proteção já crônica, isso. Né? Então, assim, muitas das vezes a gente vai ter que fazer titulações de anticorpo, avaliar se aquele paciente ainda precisa ou não da vacina. Fazer exames de rotina para ver hemograma, para ver como é que tá as células de imunidade daquele paciente. E como o senhor falou, no sentido de animais que já têm uma doença crônica, ver se aquela doença crônica está estável, se tem a necessidade de fazer uma nova vacinação para outras doenças, né? Daí, mais uma vez, a importância do médico veterinário avaliar o animal antes de fazer a vacina, né? Verificar uma temperatura, ver como é que ele está presente, ver como é que está naquele momento, para posteriormente fazer a vacinação. Exato. Então, assim, a vacinação, ela é um ato de amor, sabe? Eu acho que é o primeiro ato de cuidado que você, tutor, tem que ter com aquele recente familiar seu, né? Que ali agora vai fazer parte do ambiente familiar, né? Aquele cãozinho, aquele gato. Então, nós temos que zelar muito pela saúde dele e a prevenção é o melhor caminho. Sim, é melhor prevenir do que tratar. É bem melhor prevenir do que tratar. As chances de uma dessas doenças que a gente comentou aqui deixar uma sequela grave ou até levar o nosso paciente a óbito, né? E muitas vezes óbito de maneira rápida, né? Principalmente filhotes, que quando já tem uma prima vacinação, às vezes consegue, né, passar bem pela doença, mas quando não é vacinado pode vir a óbito em poucos dias. Isso, então assim, vamos sempre fazer a prevenção, vamos sempre procurar o atendimento médico veterinário adequado para a gente poder estar vacinando os nossos animais, né, da melhor maneira possível, com a melhor vacina possível e para ter total segurança que aquele ato que a gente está fazendo, tanto o ato médico como o ato de cuidado dos tutores, vai ter total garantia de satisfação ali, de prevenção, né, para essas doenças. Doenças sérias, né, doenças que são zoonóticas, doenças que debilitam. E existem vacinas opcionais, sim, né? Existem vacinas que
que não tem hoje, como a gente diz, porque é opcional. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório, Isso. porque não são vacinas que a gente diz, eita, tem que ser feita porque é uma doença, para falar a verdade, são vacinas para atenuar patologias. Isso, né? verdade. Como as de giardia, que não tem como a gente evitar que o animal entre em contato, como as de tosse dos canis. Isso. Né? E Hoje isso falando em cães, certo? Isso. As de gatos todas são obrigatórias. E as de tosse do canis, né, ela apresenta 3 tipos de apresentação. Ela pode ser feita oral, pode ser feita via nasal, né? E pode ser feita também subcutânea. Lembrando que a via nasal não é indicada para pacientes braquicefálicos, né? O Shih Tzu, o Pug, aqueles pacientes que têm o focinho um pouquinho mais achatado para dentro, né? Que pode ter alguma reação inflamatória ali. É indicado, nesses pacientes, é indicado você ir ou para nasal, para oral ou para via subcutânea. E é como a gente já falou, né? Cada caso é um caso, o veterinário vai avaliar o paciente e ver qual vacina naquele momento é mais indicado para o paciente. Isso, então assim, o que fica hoje, né, na nossa conversa, Davi, é a importância da vacinação, a importância de cuidar dos nossos animais assim que entram no nosso ambiente familiar, com uma vacina bem feita, uma vacina de qualidade, uma vacina que realmente vai nos dar a eficácia que Sim. uma vacina pede, que é a prevenção dessas doenças. Sim. A vocês, tutores, né, fica esse lembrete e fica mais um podcast aí de uma conversa franca do porquê vacinar os nossos animais aqui com o Dr. Davi. Obrigado, Dr. Paulo, pelo convite, tá? Lembrando, pessoal, que quem não segue ainda a Clínica Harmonivete no Instagram, lá sempre a gente dá algumas dicas sobre vacinação, sobre várias coisas, tanto os exames que pode ser feito, consulta. Quem não segue é só seguir a gente lá, @Clínica Harmonivete. Muito obrigado.